Amados irmãos e irmãs, neste quinto domingo da Quaresma, nós ouvimos o Evangelho da ressurreição de Lázaro, onde Nosso Senhor manifesta a sua glória, a glória de Deus, onde Nosso Senhor dá um dos seus sinais, onde Ele mostra que é mais forte do que a morte. A primeira leitura da liturgia deste quinto domingo da Quaresma, retirado da profecia de Ezequiel, o Senhor fala assim ao seu povo: Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas, e quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor, porém em vós o meu Espírito, para que vivais. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Pois bem, esta profecia, amados irmãos e irmãs, Deus a cumpriu já plenamente em nosso Senhor Jesus Cristo. Seja neste milagre da ressurreição de Lázaro, seja o milagre da própria ressurreição de nosso Senhor, onde é o Senhor quem abre aos túmulos. A ressurreição de Lázaro é Cristo quem manda tirar a pedra, o Senhor que manda tirar a pedra e convida Lázaro a vir para fora. E na ressurreição é o próprio Senhor que retira a pedra do sepulcro e Ele ressuscita por força própria, em vista da sua divindade. Pois bem, amados irmãos e irmãs, já estamos no último domingo, na quinta semana, próxima semana já iniciamos a Semana Santa, estamos praticamente concluindo este tempo da Quaresma, já indo para os dias finais deles. Já começamos a perceber, com a graça de Deus, os frutos das nossas penitências. Muitos já testaram os seus limites, seja perseverando, seja muitas vezes falhando. E nosso Senhor, que se compadece de nós, quer dar-nos aqui mais um sinal do seu poder, da sua misericórdia, da sua divindade. O faz isto para recordar-nos, amados irmãos e irmãs, recordar a nós que Ele é o Deus da vida, que Ele é aquele que quem crê nele não conhece morte nenhuma. E, amados irmãos e irmãs, o Evangelho da ressurreição de Lázaro, além de descrever esse milagre extraordinário, nós vemos a riqueza de detalhes que São João dá, desde antes, quando Jesus sabe da doença de Lázaro, quando nosso Senhor sabe que ele já havia falecido e quando nosso Senhor já também sabia que iria usar da sua providência, da sua divindade, para mostrar talvez o sinal mais extraordinário de Cristo, que é ressuscitar a Lázaro. Pois bem, amados irmãos e irmãs, que Jesus ressuscita os mortos, nós o sabemos por outras páginas do Evangelho. Nós recordamos duas ressurreições que nosso Senhor já fez. A ressurreição da filha de Lázaro, filha de Jairo, quando ela, doente, o chefe da sinagoga vai até Cristo. Quando ele chega lá, dizem para não importunarem mais Jesus, porque a filha tinha morrido. E nosso Senhor diz: ela está dormindo, mas eu vou acordá-la, e traz ela novamente à vida. Aquela filha de Jairo tinha morrido há pouco tempo, quando no caminho que Jesus estava indo até ela. Fazia pouco tempo que ela tinha morrido. Nosso Senhor traz ela novamente à vida. Depois, nós recordamos do filho da viúva de Naim, que já estava indo para a sepultura. Nosso Senhor encontra o cortejo fúnebre, manda parar e traz novamente aquele jovem à vida. Entrega-o à sua mãe,
que feliz vai junto com o seu filho. Porém, a ressurreição de Lázaro, ela nos parece muito mais extraordinária, porque Lázaro já havia sido sepultado havia 4 dias, ou seja, a sua morte e a corrupção da morte já havia tomado ele. Por isso, quando Jesus manda abrir a sepultura, e aí vemos uma referência direta à profecia de Ezequiel, o Senhor vai abrir as sepulturas. Então, Marta adverte, Senhor, já cheira mal, já faz 4 dias que foi sepultado. E Nosso Senhor, então, ressuscita Lázaro, mas de certa forma mais impactante, ressuscita um corpo que já estaria apodrecido, ou seja, Nosso Senhor dá a Lázaro também uma carne saudável, assim como também a vida nova. E claro, amados irmãos e irmãs, nós entendemos bem o Evangelho de São João. Ele não só descreve os fatos da vida de Jesus, mas ele quer que nós mergulhemos na vida de Cristo. São João nos quer mostrar as verdades de fé, quer nos aprofundar de fato naquilo que é a nossa salvação. Ele quer que nós acreditemos em nosso Senhor, que creiamos nele, justamente porque esta é a boa notícia que o próprio Senhor, ele dá a nós, uma boa nova, para que nós que acreditemos nele, tenhamos vida eterna. E é por isso que quando lemos o Evangelho de São João, nós também conseguimos muito facilmente nos colocar naquelas cenas, não só como alguém que imagina ou está ali como espectador, mas de fato como alguém que participa daquele mistério de Cristo. E vemos nós ali, junto com Marta, com Maria, com aqueles judeus, vemos a Nosso Senhor manifestando a sua humanidade santíssima com uma nitidez, com uma clareza não muito vista nos evangelhos. São João consegue perceber até o interior de Nosso Senhor, que ele se comoveu por dentro. Fala São João que Jesus chorou quando viu o túmulo. Ou seja, vemos aqui contrastada toda a glória de Deus, mas também a divindade de Cristo, mas também junto desta divindade vemos aqui a humanidade de Nosso Senhor. Vemos como Nosso Senhor uniu perfeitamente ser homem e ser Deus, tanto que aqueles exclamavam: vede como ele o amava, porque Nosso Senhor demonstrou uma forte emoção diante daquele túmulo. Pois bem, amados irmãos e irmãs, vemos aqui que Nosso Senhor, de fato, ele nos ama. Se nós temos amizade com Cristo, o Senhor não deixa nada passar despercebido. E quando vamos a Ele, quando nos encontramos com o Senhor, meditamos no seu Evangelho, nas suas palavras, vemos Ele a falar conosco, e quem dera que um dia nós tenhamos a mesma graça de Marta e Maria, de falarmos a Nosso Senhor como um amigo, como elas chegam a Nosso Senhor com franqueza. Se tivesses estado aqui, nosso irmão não teria morrido. Falam isto a Nosso Senhor, porque sabem que podem tratar com Ele com intimidade. E assim deve ser a nossa alma. Devemos nós saber dizer a Deus: Senhor, eu queria que as coisas fossem tão diferentes. Eu não queria esta cruz, eu não queria este sofrimento. Se o Senhor estivesse mais próximo de mim, se eu estivesse mais próximo de Ti, talvez as coisas seriam diferentes. E Nosso Senhor, com bondade, nos repreenderia, como fez com Marta. Diz a ela: o teu irmão ressuscitará. Aquilo que pedes a mim, saiba que irá acontecer. Mas Marta já tinha perdido a esperança de um milagre extraordinário. Sabia que Cristo poderia fazer algo, mas não sabia o que. E Nosso Senhor então diz a ela: o teu irmão ressuscitará. E ela diz: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, na ressurreição dos mortos. Mas Nosso Senhor dá uma doutrina a Marta:
e dá uma doutrina a nós. Dirige essas palavras a nós e que nós possamos prestar atenção nessas palavras tão vivas que gravaram o coração de Santa Marta, que se gravem em nós diante de qualquer tristeza e adversidade. Nosso Senhor diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? E ela responde: sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Ora, Marta professa a sua fé. Marta professa a fé no Cristo, que é a ressurreição e a vida. E amados irmãos e irmãs, para nós isto muda tudo. O nosso Deus, aquele que há de vir, Ele tem a vida com Ele. E Jesus diz: quem vive e crê em mim, mesmo que morra, viverá e não morrerá jamais. Nosso Senhor fala aqui da morte temporal, da morte física, a morte deste tempo, da realidade, e da morte eterna. Fala das duas mortes. Ele diz, né, quem vive, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Ou seja, nós, amados irmãos e irmãs, não tememos nem mais a morte. Se Cristo é ressurreição e vida, a morte pode nos dar luto, podemos nos entristecer, mas nós já não desesperamos mais diante dela, porque mesmo que morramos, teremos vida. Mesmo que morra, viverá. Ou seja, nós temos uma vida eterna. E quem vive e crê em mim, não morrerá jamais. Ou seja, quem vive e crê em Cristo, não conhecerá a morte eterna. Vejam que boa notícia é esta para nós, amados irmãos e irmãs. Nós que cremos em Cristo, nós que recebemos o dom da fé pelo batismo. E aqui vem o mais profundo deste Evangelho. A ressurreição de Lázaro é a nossa. No dia em que fomos batizados, nós que éramos condenados à morte, recebemos o dom da vida eterna. Nós que éramos escravos do pecado, estávamos atados, enfaixados, a nossa alma que estava presa a um túmulo, foi libertada dele. Nós nem sempre compreendemos a graça enorme que é o batismo, mas o batismo nos deu a vida eterna. Por isso é tão importante para nós viver a nossa vocação de filhos e filhas de Deus, de viver a filiação divina, de buscar, de desejar, de viver os sacramentos, de rezar, de viver uma vida conforme o Evangelho, de praticarmos boas obras, de termos um coração misericordioso, generoso, porque se fizermos isso, nem mesmo a morte toma conta de nós. Porque se vivemos e cremos em nosso Senhor, a morte já não pode mais nada contra nós. Pode levar este corpo, que o Senhor vai dar um novo na ressurreição do último dia. Não nos assusta nada mais. Agora, se nós deixamos de crer nisso, se a nossa fé, a gente abandona ela, se nós não cremos em Cristo de verdade, se nós não buscamos os sacramentos com fé, sabendo que a graça de Deus age em nós, se nós não rezamos todos os dias com fervor e piedade, se nós não praticamos boas obras como consequência de sermos filhos e filhas de Deus e queremos que o bem, a verdade, se espalhe neste mundo, se nós não estamos de fato desejosos de sofrer como nosso Senhor sofreu por nós, as humilhações, de sermos misericordiosos, de oferecermos a Deus de bom grado os sofrimentos, se nos convencemos de viver para este mundo, de querer somente a vida aqui nesta terra, perdemos tudo. E entramos novamente naquele túmulo, do qual nosso Senhor convidou Lázaro para sair, do qual Ele convida a nós hoje: sai para fora,
não te entrega às tuas fraquezas, não és escravo dos pecados, a morte não domina mais sobre ti. Levanta, acorda, diz nosso Senhor, vem até mim, crê em mim e terás vida eterna. Amados irmãos e irmãs, que nós, sabendo que temos a mesma graça daquele que ressuscitou dos mortos, nosso Senhor Jesus Cristo, confiemos nele. Diz São Paulo, né? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, embora o vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso Espírito está cheio de vida, graças à justiça. Nós não vivemos mais para agradar a carne, amados irmãos e irmãs. Nós vivemos para agradar a Deus. E que tenhamos isso claro em nós. E que nós possamos amar a Deus e amar o nosso próximo. Que agora esse finzinho de quaresma, que essas graças que fomos recebendo, que a conversão que o Senhor operou em nossas almas e ainda está fazendo, peçamos ao Senhor que termine esta obra que Ele começou lá na quarta-feira de cinzas. Que nós perseveremos na vida de fé. Que o Senhor aumente em nós a fé na sua graça e no seu amor. E que nós, crendo, tenhamos vida eterna. Que nós, convictos, firmes na fé, possamos alcançar aquilo que esperamos. O amor, o eterno amor do nosso Deus nos céus. Amém.